Não, ela não para de me olhar. Os olhos dela não são os meus. Ela acabou de inclinar a cabeça muito devagar. Por que ela não pisca? Ela não tá piscando. Ai, meu Deus. Ela tá sorrindo pra mim agora. O que é você? Sai daqui! Me deixa em paz! Quantas vezes você já se encarou no espelho hoje? Um ato banal, quase um reflexo inconsciente? Mas, e se em uma dessas vezes, o rosto que te encara de volta não for exatamente o seu? E se a cópia apresentar uma vontade própria, um brilho alienígena no olhar? Laura, uma mulher de 45 anos, acreditava que herdar um apartamento na Lapa seria um recomeço. Mal sabia ela que, junto com as chaves de um imóvel antigo, receberia um bilhete de entrada para um labirinto de espelhos, onde a própria identidade é posta à prova. Nos confins de um elevador secular, com suas paredes espelhadas multiplicando o infinito, ela descobrirá que o verdadeiro horror não reside em monstros ou fantasmas, mas na aterradora possibilidade de não sermos únicos. Este é o canal Pesadelos da Vida Real. Porque o pior tipo de medo é aquele que pode acontecer com você. Laura sempre se considerou uma mulher de pés firmemente plantados no chão. Ou, pelo menos, era o que o seu gerente de banco, o seu ex-marido e o seu terapeuta, nas sessões esporádicas, diriam. Aos 45, divorciada, sem filhos e com um emprego estável como revisora de textos para uma editora que publicava mais manuais de autoajuda do que obras-primas literárias, sua vida seguia um roteiro previsível, pontuado pelo café da manhã com o noticiário, o trânsito da consolação e noites ocasionais de vinho barato e séries coreanas. Uma existência confortável, se não exatamente empolgante. Cinza, talvez. Um cinza paulistano, para ser mais exato. Até que o carteiro, figura cada vez mais rara em tempos de e-mail e WhatsApp, soou a campainha com um envelope timbrado de um escritório de advocacia. Tia Magda, a irmã reclusa de sua falecida mãe, aquela tia sobre quem pairavam mais lendas familiares do que fatos concretos, havia partido desta para uma melhor, ou, considerando seu temperamento notoriamente difícil, talvez apenas para uma outra. E para surpresa de Laura, ela era a única herdeira. O prêmio? Um apartamento na Lapa de Baixo. A Lapa? Laura franziu o nariz. Suas lembranças do bairro eram uma colcha de retalhos de aulas de história, da arquitetura na faculdade. Os arcos, os casarões antigos e as histórias mais recentes de noitadas boêmias que terminavam com a reputação ligeiramente chamuscada. Não era exatamente o bairro que ela escolheria para viver, acostumada ao seu previsível apartamento em Pinheiros, onde o maior perigo era tropeçar no tapete felpudo da sala. O prédio era uma dessas testemunhas de concreto de uma São Paulo que insistia em sobreviver entre arranha-céus espelhados e franquias de fast food. Alto, com uma fachada que já conhecera dias de glória e agora ostentava as cicatrizes do tempo e da maresia imaginária da cidade. O hall de entrada tinha um cheiro peculiar, uma mistura de cera antiga, poeira de décadas e um leve, quase imperceptível, odor de mofo que parecia emanar das próprias paredes. Caráter, Laura pensou, tentando ser otimista. Ou talvez fosse apenas falta de ventilação. O apartamento da tia Magda ficava no 7º andar, e para chegar lá havia o elevador. Ah, o elevador. Se o prédio era uma relíquia, o elevador era seu coração pulsante.
e um tanto asmático. Uma cabine de madeira escura com um lustre que provavelmente iluminou segredos e despedidas de muitas gerações, e um detalhe que fez Laura prender a respiração por um instante. Paredes inteiramente revestidas de espelhos. Espelhos envelhecidos, com pequenas manchas escuras nas bordas, como sardas do tempo. Ao entrar, Laura sentiu o primeiro arrepio, ainda que tentasse atribuí-lo ao ar-condicionado inexistente do corredor. Sua imagem surgiu à frente, à esquerda, à direita, e quando ela ousou olhar para trás, viu sua própria imagem, olhando para a imagem da sua imagem, numa sucessão infinita que se perdia em um túnel escuro e repetitivo. Um corredor de Lauras, todas encarando-a de volta, diminuindo até sumir na escuridão geométrica. Era como estar dentro de um caleidoscópio defeituoso, desconcertante, claustrofóbico. No mínimo, interessante para checar o look antes de sair. Ela murmurou para si mesma, tentando injetar humor na situação, mas a piada soou vazia até para seus próprios ouvidos. Havia algo naquele infinito de imagens que a perturbava em um nível primordial. Uma sensação de estar exposta, observada não apenas por si mesma, mas por incontáveis versões suas que habitavam aquele abismo espelhado. Nos primeiros dias, enquanto organizava as velharias da tia Magda, uma coleção impressionante de bibelôs de porcelana, com olhares vazios e livros de ocultismo com as páginas amareladas, Laura tentava evitar o elevador, preferindo as escadas. Mas 7 andares, mesmo para quem queria queimar as calorias do último brigadeiro, começaram a pesar. E assim, ela se resignou ao encontro diário com suas múltiplas personas refletidas. Foi numa terça-feira chuvosa, daquelas que transformam São Paulo num cenário de filme noir B, que a estranheza começou a ganhar contornos mais nítidos. Ela dividia o elevador com o seu antenor, do 302, um senhor simpático que sempre tinha uma história sobre os tempos áureos da Lapa, e Dona Mercedes do 501, cujos cães minúsculos e histéricos pareciam ter mais personalidade que muitos humanos que Laura conhecia. Enquanto seu antenor gesticulava animadamente, contando sobre um baile de carnaval de 1978, Laura, por um instante, fixou o olhar na imagem dele no espelho lateral. O seu antenor real falava, sorria, os braços se movendo. A imagem refletida de seu antenor, por uma fração de segundo, apenas uma piscadela de tempo, pareceu hesitar antes de imitar o gesto. E o sorriso da imagem era um pouco mais largo, um pouco mais predatório. Laura piscou, o coração dando um salto incômodo. Devia ser o cansaço, a luz bruxuleante do lustre, ilusão de ótica. Claro, o que mais poderia ser? Ela desviou o olhar, sentindo as bochechas queimarem, como se tivesse sido pega espiando algo proibido. Mas o canto do olho teimava em registrar as imagens. As imagens do pequeno poodle de Dona Mercedes, no espelho, pareceu rosnar silenciosamente para o nada, enquanto o original latia alegremente para a perna de seu antenor. Os dias seguintes se transformaram num exercício de paranoia sutil. Cada viagem de elevador era um teste. Laura disfarçava, olhando de soslaio, tentando pegar as imagens, no pulo. Às vezes, era o jeito como a cabeça de um vizinho virava uma fração de segundo, depois do movimento real. Outras vezes, um brilho diferente nos olhos refletidos, uma sombra que não deveria estar ali. E os vultos. No fundo infinito do espelho, onde as Lauras se multiplicavam, ela começou a notar movimentos.
Figuras escuras, disformes, que pareciam se esgueirar entre suas cópias distantes, sempre no limite da visão periférica. Coisa da sua cabeça. Tinha que ser. O apartamento da tia, a solidão, a mudança de rotina. Estava somatizando o estresse. Mas o medo, uma vez plantado, é como uma erva daninha persistente. Ele cresce nas frestas da razão, alimenta-se da dúvida. E o elevador, com seus espelhos onipresentes, tornou-se o epicentro do seu terror crescente. Ela começou a observar os espelhos do seu próprio apartamento com uma nova apreensão. O espelho do banheiro, o da penteadeira que pertencera à tia Magda. Pareciam normais, mas e se não fossem? E se elas estivessem apenas esperando? A noite da queda de luz chegou sem aviso. Uma tempestade típica de verão paulistano desabou sobre a cidade, com raios que cortavam o céu e trovões que faziam as janelas do velho prédio tremerem. Laura voltava do supermercado, os braços carregados de sacolas. Entrou no elevador, apertou o botão do 7º andar. As portas se fecharam com um suspiro metálico e no exato momento em que o elevador começou a subir, um clarão azulado iluminou o fosso por uma fresta da porta, seguido de um estrondo ensurdecedor. E então, a escuridão total. O elevador parou com um solavanco brusco entre 2 andares, mergulhando Laura numa escuridão palpável, densa, interrompida apenas pelo som da sua própria respiração acelerada e o gotejar insistente da chuva lá fora. Pânico, frio e úmido, subindo pela espinha. Ela largou as sacolas que tombaram espalhando seu conteúdo pelo chão. Tateou a bolsa, procurando o celular. As mãos tremiam tanto que quase o deixou cair. Encontrou-o. Ligou a lanterna. O facho de luz trêmulo varreu a cabine. E encontrou os espelhos. E neles encontrou a si mesma. Ou melhor, encontrou ela. Sua imagem. Ali, parada, no meio da cabine espelhada. Laura estava encolhida perto da porta, apavorada. Mas a imagem estava de pé, no centro, perfeitamente calma. E enquanto Laura olhava, a lanterna do celular firmemente apontada para ela, a imagem ergueu uma mão lentamente. Não a mão dela, que segurava o celular como uma tábua de salvação. A outra mão. E com essa mão, a imagem fez um gesto, um aceno lento, quase zombeteiro. E então, o mais terrível de tudo, ela sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Olhos que, sob a luz artificial do celular, pareciam 2 cavidades escuras, famintas. Foi quando ela começou a gravar o áudio para sua amiga, num último fio de sanidade que se esvaía, tentando registrar o impossível, o horror que a encarava de volta. O áudio que ouvimos no início. Quando a luz do prédio finalmente voltou, quase 1 hora depois, e o zelador conseguiu abrir a porta do elevador, encontrou Laura encolhida no chão, balbuciando palavras desconexas, o celular caído ao lado, as compras espalhadas. Ela não conseguia explicar o que tinha acontecido, não de uma forma que fizesse sentido. Nos dias que se seguiram, Laura tentou se convencer de que fora uma alucinação. O estresse, a escuridão, o medo, uma combinação perversa que pregara uma peça em sua mente. Mas a imagem daquele sorriso, daquele aceno, estava gravada a ferro em sua memória. E então, as coisas começaram a acontecer no apartamento. Sutilmente, no início, objetos que ela jurava ter deixado em um lugar apareciam em outro. A chaleira no fogão quando ela a guardara no armário. Livros abertos em páginas que ela não lera. Pequenas perturbações na ordem doméstica que a faziam questionar a própria memória. Até que ela começou a ver ela. Nos espelhos de casa. Primeiro, apenas de relance. Um movimento no espelho do banheiro enquanto ela escovava os dentes que não correspondia ao seu.
uma sombra atrás de si no espelho da penteadeira, que sumia quando ela se virava. Mas logo, ela se tornou mais ousada. Ela a se via parada no corredor, refletida no espelho da sala, observando-a, sempre com aquele sorriso mínimo, conhecedor. Seus olhos, agora claramente os dela, mas com uma frieza, uma malícia que a aterrorizava. Laura parou de se olhar nos espelhos. Cobriu-o da penteadeira com um lençol. Evitava-o do banheiro o máximo possível. Mas era como tentar não respirar. Imagens estão em toda parte, na tela escura da televisão, no vidro da janela durante a noite, no brilho de uma panela de inox. Numa noite exausta após dias sem dormir direito, ela acordou com sede. Arrastou-se até a cozinha. Ao passar pela sala escura, a tela da TV desligada refletiu a luz fraca da rua. E ela a viu. Sua sósia, sentada no sofá dela, folheando um dos seus livros. Ela levantou o olhar, encontrou o dela no reflexo da TV e sorriu. Aquele sorriso. O que aconteceu depois? Bem, os vizinhos contam histórias fragmentadas. Falam de gritos terríveis vindos do apartamento 712. Falam de objetos sendo quebrados. Quando a polícia chegou, arrombando a porta, encontrou o apartamento revirado. Espelhos estilhaçados por toda parte, cacos cobrindo o chão como um tapete de diamantes perigosos. De Laura, nenhum sinal. Alguns dizem que ela finalmente enlouqueceu, destruiu tudo e fugiu. Outros, mais supersticiosos, sussurram sobre o elevador e os espíritos do prédio antigo. O seu antenor jura que, às vezes, quando está sozinho no elevador, vê de relance uma mulher no fundo infinito dos espelhos. Uma mulher que se parece com Laura, mas com um sorriso que lhe gela os ossos. A única coisa que encontraram, além da devastação, foi o celular dela, caído perto da porta, a tela trincada. Nele, uma última mensagem de áudio, não enviada, para sua amiga. Apenas uma frase, repetida várias vezes, com uma voz que mal era reconhecível como a de Laura. Quase um lamento bestial. Não sou eu, não sou eu, não sou eu ali. Porque às vezes, quando você encara o abismo não apenas encara de volta. Ele sorri e decide tomar o seu lugar. Imagens, cópias, sombras que dançam no limite da nossa percepção. E se o maior perigo que enfrentamos for uma versão distorcida de nós mesmas, faminta por tomar nosso lugar? Se você já sentiu que sua imagem hesitou ou que algo no espelho não estava certo, conte-nos. Envie sua história, seu relato sobrenatural, para o e-mail que aparece na tela, pesadelosdavidareal@gmail.br, ou deixe nos comentários. Seu medo pode ser a próxima história a ecoar nos corredores sombrios da mente. E lembre-se, da próxima vez que se olhar no espelho, preste muita atenção. Você pode não gostar do que ou quem verá de volta. Este é o canal Pesadelos da Vida Real. Porque o pior tipo de medo é aquele que pode acontecer com você.